Agora comecei. Recomecei. Vamos lá. Tá, pode ir. É só você. Você não copia, é bom que você vai. Então, ó. Nas aulas, nas últimas aulas, né? A primeira aula você viu uma técnica de integração, que era integração por partes, e depois eu fui para uma aplicação, que é cálculo de volume. Você já tinha visto no cálculo 1 uma outra aplicação que era cálculo de área. Então você já tem aí, só aí você já tem duas aplicações que justificam a necessidade da integral, de você calcular a integral indefinida. Por quê? Porque volume e área são dados por integral definida. E para calcular isso de forma exata, você precisa usar, por exemplo, o teorema fundamental do cálculo, o segundo teorema fundamental do cálculo, que dá o valor exato da integral definida, tendo conhecimento de uma primitiva da função que você está integrando. Então isso aí já justifica, né, a necessidade de você calcular a integral indefinida. E, portanto, justifica agora a gente começar, por exemplo, com mais técnicas de integração. Então, você tem uma técnica de integração, que é a integração por partes. E agora vamos ver a resolução de duas famílias de integrais. A primeira delas é a resolução de integral assim, integral a integral da n-ésima potência do seno vezes a m-ésima potência do cosseno para n e m naturais. Tá? Resolução de integral desse tipo aqui. N e m naturais. Então, e vamos começar, tá? Vamos dividir em dois casos. O primeiro caso é o caso em que um dos expoentes é ímpar. Um dos expoentes é ímpar. Então, se um dos expoentes é ímpar, como é que você faz? Por exemplo, integral, tá, de seno a terceira de x vezes o quadrado do cosseno. Como é que você resolve essa integral? Tá? Integral. Então, nesse caso, você faz o seguinte: se um dos expoentes é ímpar, da potência cujo expoente é ímpar, você separa uma base e junta ao dx. Isso porque o método vai justificar isso. Então, procedimento. Da potência cujo expoente é ímpar, você separa uma base e leva para junto os dx. Então, você chega aqui e escreve seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. E para fazer isso é porque você tem um seno aqui. Deixa. E agora você vai fazer a seguinte mudança. Duas coisas. Você vai usar a identidade fundamental da trigonometria, que diz que o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno, isso é 1, qualquer que seja o x real. Então você vai usar essa identidade aqui. Tá? Então como é que você usa essa identidade aqui? Você chega aqui e você transforma. Quando você fez isso, a potência cujo expoente era ímpar ficou uma potência cujo expoente é par. E vai poder usar isso aí. Por exemplo, seno ao quadrado. Quem é o seno ao quadrado? É 1 menos o quadrado do cosseno. E isso aqui é ótimo. Porque agora você faz uma mudança que é a seguinte. Você chama U de cosseno de x. O U é o cosseno de x. Deixa eu ver se isso aqui está escrevendo.
U igual ao cosseno de x. Com U igual ao cosseno de x, quem é o DU? É o menos o seno de x dx. E você tem quase isso aqui. Porque se você olhar, isso aqui vai ficar, essa integral que eu vou colocar aqui fica igual à integral. Aí eu vou escrever como sendo cosseno ao quadrado de x menos 1 vezes o cosseno ao quadrado de x vezes o menos seno de x, integral em x. E aí você, com a mudança de variável, você transforma a sua integral trigonométrica numa integral polinomial. Porque agora você vai ficar com a integral de u ao quadrado menos 1 vezes u ao quadrado integral em u. Porque isso aqui é o du. Isso aqui é o du da sua mudança. Onde u é o cosseno de x. Então, isso aqui vai ficar agora a integral de quê? De u4 menos u2, integral em u. E essa integral polinomial é fácil, né? Então, fica u à quinta sobre 5 menos u à terceira sobre 3 mais uma constante. E agora você volta para x. Você volta para x porque isso aqui vai ser, né? Tangente não. Que tangente? Nada de tangente aí. Quem é u? Quem é? Cosseno. Então fica a quinta potência do cosseno a quinta potência do cosseno. Deixa eu ver aqui. Vai lá. Fica a quinta potência do cosseno em x sobre 5 menos a cosseno ao cubo de x sobre 3 mais uma constante. Tá certo? Acabou. Ou seja, isto é, o que foi que você fez? Acabou de fazer. Isto é, você tem o seguinte. A integral do seno ao cubo vezes o cosseno ao quadrado, integral do seno ao cubo de x vezes o cosseno ao quadrado de x em x é cosseno à quinta de x sobre 5 menos cosseno à terceira de x sobre 3 mais uma constante, tá? Então, é essa integral que você resolveu, tá? Pegou, ó, separou, quando você separa, tá? Você usa isso aqui, aí você tem o du com essa mudança, e você transforma a sua integral, que é trigonométrica, numa integral polinomial. É aí. Tá? Mais uma. Integral do seno à quinta. Ó. Integral do seno à quinta. Mesmo procedimento, tá? Escreve isso aqui como sendo a integral do seno à quarta vezes o seno. Você tá vendo, ó? Tá vendo? Quando você faz isso, esse seno à quarta, você vai transformar em cosseno. Como? Fica quadrado do seno vezes o seno.
Aí, aqui você leva para o cosseno. Então, fica a integral de 1 menos o quê? O quadrado do cosseno. Tá? Vezes quem? Vezes o seno de x dx. Aí você vai só ajustar, porque a mudança qual é? A mudança é U igual cosseno. Aí com isso, quem é o du? Menos o seno de x dx. Aí é só você chegar aqui e ajustar. Então eu pego o menos lá fora, menos igual a menos. A integral fica 1 menos o quadrado do cosseno ao quadrado vezes menos o seno de x dx. Isso aqui é o du. Que é o du. E, portanto, nessa integral vai ficar menos a integral de 1 menos o 2, ó, ao quadrado. Não é? 1 menos o 2 ao quadrado, não esqueça do menos, du. Então isso aqui fica menos a integral de quem? 1 menos 2 o 2 mais o 4 integral em 1. Então fica menos u mais 2 o 3 sobre 3 mais u à quinta menos u à quinta sobre 5. Mais uma constante. Então quem é o u? É o cosseno. Menos o cosseno de x mais 2 cosseno à terceira de x sobre 3 menos cosseno à quinta de x sobre 5 mais uma constante, acabou. Ou seja, a sua integral, né? A integral do seno à quinta em x é igual a menos o cosseno de x mais 2 cosseno à terceira de x sobre 3 mais 2 cosseno à terceira de x sobre 3, certo? Menos cosseno à quinta de x sobre 5, mais uma constante. Pronto, essa é a sua integral. Tá? Mais uma. Exemplo. Integral de seno à terceira vezes, tá certo? Vezes cosseno à quinta dx. Os dois são ímpares, você faz a separação, você escolhe qual. Então vamos pegar o cosseno. Então fica seno à terceira vezes quem? Cosseno à quarta vezes o cosseno de x dx. Ó, separei aqui. Tá? Aí a mudança é u igual a cosseno. Desculpe, u igual a seno. U igual a seno. Então, para isso, eu venho aqui, ó, antes, fica seno à terceira de x, vezes o quê?
Aqui é o quadrado do cosseno. Ou seja, é 1 menos o quadrado do seno, fazer direto, tá? Ao quadrado, vezes cosseno de x em x. E a mudança, portanto, para funcionar, é u igual a cosseno de x. U igual a cosseno de x, não. U igual ao seno de x. Porque o du é o cosseno de x dx. U igual a seno de x. Que dá du cosseno de x dx. Portanto, a sua integral, continuando aqui, é a integral, ó, isso aqui é o du, ó. Do du. Então, a sua mudança, né, já fica, ó, já fica a integral de quê? De U3, tá? Vezes o quê? 1 menos U2 ao quadrado, integral em U. Então, é a integral de U3 vezes 1 menos 2U2 mais o 4, integral em U, certo? Que dá, portanto, a integral de quê? De U3 menos 2U à quinta mais U à sétima, certo? Integral em U, que dá o quê? U4 sobre 4 menos 2U6 sobre 6, que dá U3 sobre 3, certo? Não é isso? U a sexta sobre 6. Você cancela só o 2 com 6. É. A parte de cima escolhe. Opa! Opa, é o 6. 6 sobre 3. Pensei que já estava coisa. E aqui fica o quê? O a oitava sobre 8. Mais uma constante. Tá? Então, isso aqui dá o quê? Quem é o seno? Então, seno a quarta de x sobre 4 menos seno a sexta de x sobre 3, tá? Mais seno a oitava de x sobre 8, mais uma constante. Pronto, isso aqui é o valor da integral, tá? Da sua integral. Que começou lá, tá aqui, e terminou aqui, tá? Então a mudança é essa. Deu 20 já?